Olá pessoal, meu nome é Denison Fernandes. A gente vai dar início aqui à nossa live sobre o sistema vestibular. Se você quiser participar do nosso curso, né, de imersão nas ciências biológicas, é só você clicar aqui no link que está na bio, tá, do nosso Instagram, que você vai ser direcionado aí para o nosso grupo do Telegram, onde a gente vai estar abordando aí, né, nessa semana sobre a questão aí das leis biológicas e alguns conflitos biológicos relacionados aos sintomas que as pessoas mais citaram, né, para a gente falar aí nesse grupo VIP aí no Telegram. Se você quiser participar, é de graça, tá bom? É só você clicar no link que está na bio aqui do nosso Instagram. Vamos aguardar aqui o Dr. Luiz Carlos Antônio para a gente começar a nossa live aí sobre o sistema vestibular. Quem for entrando aí, pessoal, é só colocar aí a sua dúvida. Guardar o pessoal ir entrando aí. E assim que o Dr. Luiz Carlos Antônio entrar, a gente já começa a nossa live aí sobre o sistema vestibular. Bom, já vi que o Dr. Labirintite entrou aí. Vamos começar a nossa live aí. Olá, Sinergia AZ. Tá todo mundo me ouvindo aí? Sinergia AZ, tá conseguindo me ouvir? Opa, fala, Dinison. Opa, tá me ouvindo bem aí, Rapaz, doutor? rapaz, ficou um pouco escuro aqui, Tudo jóia, mas graças a Deus. desculpa Tá mudar aqui jóia, tá dando o pra ver ambiente que eu direitinho. tá joia. Perfeito, O ambiente que eu estou aqui é bem escuro, cara, excelente. mas acho que tá dando para Bom, ver, não tá? Legal? tá Tá? ótimo, tá Tá dando pra ver bom. direitinho. Obrigado aí pelo Excelente. convite, Bom, tá? pessoal, obrigado você, que é isso. Eu que agradeço. Bom, primeiramente eu gostaria de apresentar para vocês aí, né, o Dr. Luiz Carlos Antônio, o famoso Dr. Labirintite aí, que é especialista aí na área, né, de fisioterapia vestibular, né, que vai ser o tema da nossa live hoje. Ele é fisioterapeuta, especialista então em reabilitação vestibular, em podoposturologia, em quiropraxia e reeducação postural global. E já, né, para quem não me conhece, meu nome é Denison Fernandes, eu sou fisioterapeuta e osteopata. A gente está tendo aí agora, né, a nossa imersão nas ciências biológicas. Quem quiser participar, o link está na bio aqui do Instagram, é gratuito, tá? Vai ficar as aulas, vão ficar disponíveis aí até, né, o sábado, né, desse final de semana. Quem quiser participar, vai ser um prazer. Então, de antemão, gostaria de agradecer, né, a disponibilidade aí do Dr. Luiz Carlos Antônio em ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema que é de suma importância e muitas e muitas pessoas sofrem desse tema relacionado ao sistema vestibular, né, sofrem dessa doença, desse sintoma, né. Então, eu gostaria de passar a bola para você aí, Luiz Carlos. Comenta um pouquinho aí sobre o que é isso, né, como que é a prevalência, quanto que afeta as pessoas que têm essas disfunções aí, por favor. Olá. Eu queria agradecer, só cumprimentando aí, já tenho uma grande colega, amiga minha aí, Carol, fonoaudióloga. E os demais aí convidados, tá? Para a gente poder bater esse papo. Eu gosto muito do tema, trabalho com sistema vestibular, já tem 12 anos. É uma terapêutica que ela vem crescendo há alguns anos, né? O nosso conselho realmente ele reconheceu a fisioterapia vestibular em 2012, né? Como uma técnica da fisioterapia de tratamento. No entanto, ela já existe desde aí a década de 40, onde um médico e um fisioterapeuta começou com um trabalho, Carlton e Cooks, que são exercícios clínica para tratar pacientes com tontura. Então, a reabilitação vestibular ela vem crescendo muito. Você falou até a respeito de estatística, da gente ver a epidemiologia que acontece. A estatística, a epidemiologia, ela já vem crescendo muito, né? Devido a quê? Devido às grandes capacidades de avaliação das patologias do labirinto. Cortando um pouquinho a live. Tá cortando? Você tá conseguindo. Eu tô parando para você em algum Tá, momento? Tá dando uma cortada tá, aí. tá parando. Eu também tô Tá, parando aí? mas, Tá, cara, deixa eu ver se eu consigo. uhum.
Tá aí Tá conseguindo me conseguindo? ouvir aí? Tô te ouvindo bem. Tá picotando muito aí, deu? Beleza, Tá. desculpa. Então, as formas, agora os formatos de avaliação e de intervenção. Então, assim, vem crescendo muito o estudo a respeito dos pacientes com doenças do labirinto, né? Isso já tem há anos, mas hoje em dia, devido a grandes profissionais, a muitos profissionais hoje estão atuando na área, tem havido mais pesquisas e trabalhos sobre o sistema. Então, é interessante que isso vem mudando. A gente sabe que hoje é uma grande parte da população idosa que ela sofre desse mal. A gente vai falar que de cada 4 pacientes, 3 é do sexo feminino, que também sofre desse mal devido aos processos hormonais, né? Então, nós temos algumas estatísticas que a gente pode assentar em cima delas hoje em dia. No entanto, eu tenho paciente de 6 anos de idade e tenho paciente de 95 anos de idade. Então, dentro desse nicho aí, desse meio, né, tem vários pacientes em várias idades. A gente fala que muitas vezes a mulher na faixa ali dos 40 anos, ela é muito acometida, porque aquela a faixa também, a faixa etária, em que há uma mudança hormonal também na mulher, né? Então, por isso a gente tem aí a característica de a cada 4 pessoas, 3 ser do sexo feminino, como objeto epidemiológico, tá bom? E a reabilitação vestibular, hoje a gente defende a fisioterapia vestibular, nós estamos aí num grupo internacional de fisioterapia vestibular, onde está se batendo esse tema, esse processo, né, essa temática, e também no Brasil, um grupo Otoneurologia no Brasil, que também defende esse tema fisioterapia vestibular. Mas não porque, por isso, o fonoaudiólogo não possa atuar, eles atuam também com uma presteza muito grande, também é uma intervenção chamando reabilitação vestibular. Mas a gente coloca a fisioterapia vestibular devido a quê? Muitas vezes algumas técnicas manuais nossas, nós podemos empregar juntamente a esses pacientes. Principalmente quando a gente vai falar de alguns reflexos importantes que é dado pelo labirinto e que tem uma influência sobre o segmento cervical, né? O qual a gente vai falar um pouco aí, relacionando qual que seria o benefício da osteopatia nesse processo, né? Você tem até mais conhecimento sobre isso para falar do que eu, mas então a gente vai conversar a respeito disso. Por isso, então, hoje se fala fisioterapia vestibular devido a essas questões, por ter essa capacidade manual de interagir também em situações, no caso, reflexos, que está diretamente relacionado com o labirinto, tá? Excelente. E a gente vê aí, né, até através do seu currículo também, né, que você trabalha essa questão postural, né, com a podoposturologia, com exercícios posturais. Eu gostaria de te perguntar, então, qual que seria, assim, dentro da sua avaliação, o benefício, né, essa influência entre o sistema vestibular e a postura de um modo geral? Então, cara, quando você vai falar isso, colocar isso até para profissionais, as pessoas não entendem. Ah, você faz reabilitação vestibular e você trabalha isso na coluna, trabalha isso, não. Eu gosto muito da fisioterapia vestibular justamente por essa possibilidade e a necessidade da gente ter que estar intervindo de forma muito amplificada, né? Desde o processo de avaliação, interpretação do que o ser humano está apresentando e também em processo de intervenção, né? Então daí a gente vai pensar, por que o Luiz hoje ele é podoposturologia, trabalha com podoposturologia e também ele trabalha com reabilitação vestibular. Essas áreas estão se divergindo ou elas estão se confluindo? Não, elas estão se confluindo. Há uma convergência para isso. Por quê? Não podemos falar em podoposturologia sem a gente pensar nas antenas que o corpo tem, né? Nós temos a visão, que é uma antena importante, nós temos a propriocepção, que é uma antena importante, nós temos aí o próprio labirinto, que é uma antena importante, nós temos também informações auditivas que são captadas também e nos dá orientação no espaço, né? Então, uma vez que nós temos a pessoa que tem uma disfunção, um desarranjo musculoesquelético, uma disfunção postural, é importante a gente avaliar não somente aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente não vê. E é interessante a gente entender que esses reflexos, essas funções nessas antenas, no caso o labirinto, a visão, são portas de informação importante, onde nós vamos ter uma resultante. Qual é a resultante?
muitas vezes, são esses desarranjos musculoesqueléticos, etc., que a gente está falando. Então, daí, Excelente. a gente, há uma necessidade da gente fazer essa avaliação com uma visão um pouco mais abrangente, né? Não perder o foco dessas portas aferentes e também ter subsídios, informações importantes, como técnicas, para a gente poder intervir nas consequências. Por exemplo, eu uso muito manipulação quiroprática em alguns pacientes que têm uma alteração vestibular, que muitas vezes ela culmina numa disfunção de um reflexo que é importante, né, para o nosso equilíbrio corporal, que é o reflexo vestíbulo-cólico, que se dá nas vértebras cervicais. Então, muitas vezes eu tenho que fazer uma intervenção a nível dessa região cervical e, às vezes, por tratamento, eu tenho que fazer uma intervenção de manipulação. Ou eu vou fazer uma mobilização, ou eu vou escolher fazer uma manipulação. Isso quem vai me falar é o corpo do paciente e o tipo de avaliação que eu vou fazer, né? Excelente. Quando a gente vai abordar exatamente essa questão do reflexo vestíbulo-cólico, né? E aí a gente vai ter vários outros reflexos aí que talvez você vai comentar mais para frente, o RVO, RVC, RVE, né? Que são alguns outros reflexos que têm relação com a cervical, com a coluna vertebral, né? Com a região dos olhos, né? Eles têm uma associação com o sistema vestibular. Então, quando a gente vai avaliar dentro da osteopatia um paciente que tem uma alteração do sistema labiríntico, né? Desse sistema vestibular, a gente começa a entender que realmente é um sistema complexo, porque eu tenho que trabalhar desde, por exemplo, regiões associadas à dura mater, né, que seria como se fosse ali a roupa que envolve a medula, né, na nossa coluna, e ela vai fazer uma anastomose aqui na região da base do crânio, chamado numa região de um músculo específico, que é o reto menor, o reto posterior menor da cabeça, que ele faz uma ponte chamada de ponte miodural, que ele conecta essa região com alguns outros nervos, como, por exemplo, tem uma relação com o nervo trigêmeo, né? Então a gente vê que até o nervo que controla os músculos, né, tem a sensibilidade da região facial, a rama oftálmica, a rama maxilar, ou a rama mandibular, até o nervo da face tem uma relação com a região da dura mater. E como eles têm alguns outros nervos que vão para a região do ouvido, né, do ouvido interno, do ouvido médio e alguns outros tecidos importantes, né, a gente vê que esse trabalho na região cervical ele é de suma importância para a região do sistema vestibular. Até porque, desde a sexta vértebra cervical, existe um buraquinho, um forame, que passa a artéria vertebral, que vai entrar no cérebro, né, entrar ali no nosso forame jugular, e vai formar ali o polígono de Willis, né, as artérias importantes que vão ter ramificações para a artéria labiríntica, vestibular, etc., coclear. Então, a gente vê que ela é de suma importância trabalhar a região cervical para também estimular o ouvido, né, essa parte do labirinto. Só que muitos pacientes têm algumas alterações específicas, né, no que nós chamamos aí de alterações nos canais semicirculares. E, além disso, né, algumas alterações em outros órgãos, como o triclo e o sacro, que tem a ver também quando você entra, por exemplo, dentro do elevador, você ativa um desses sistemas. Quando você está andando de um carro, por exemplo, você ativa um outro órgão, né, esses órgãos otolíticos aí dentro do ouvido. Eu queria que você explicasse um pouco mais a fundo sobre essa questão vestibular, esses órgãos aí, né, de captação desse movimento, né, sobre a endolinfa ali, sobre esses canais semicirculares. Explica para a gente um pouco mais sobre Show. isso, até porque tem alguns colegas, né, da área que estão aqui seguindo a gente também. Charles, Ronei, um abraço grande aí para vocês aí. Seja bem-vindo aí. Eu vou falar com você o seguinte, olha, quando você pega um paciente que tem alteração, que a gente fala do aparelho vestibular, alteração reflexa, alteração nas portas de captação, a gente tem que, através da anamnese, entender onde que esse paciente já está direcionando a gente para o processo, tá? Então, a gente vai falar que 80% do diagnóstico é feito na anamnese. Por exemplo, se eu tenho um paciente que apresenta, por exemplo, uma irradiação para membro superior, é um paciente que queixa, que fica tonto durante a noite, eu já tenho duas vertentes para poder avaliar esse paciente. A gente vai entender se essa tontura desse paciente ela é ocasionada por movimento ou não, tá? Ou se esse paciente tem essa dor irradiada para o membro superior e ainda tem também, correlacionado a isso, cefaleia tensional, ok? Para quê? Para a gente poder identificar, esse paciente tem essa alteração de uma tontura, uma alteração do equilíbrio, né? Porque a gente fala que a tontura é sintomas. A tontura ela é sintomas tanto para patologias do sistema periférico, tá? Como também para patologias do sistema nervoso central.
Então, através da histórico clínico e muitas técnicas de avaliação, principalmente avaliações onde nós utilizamos a via ocular para ser questionada, né? Elas vão nos direcionar realmente para saber que se nós temos alterações que ela é realmente cervical ou diretamente do labirinto, se essa alteração é do lado direito ou do lado esquerdo, se essa alteração é do sistema nervoso periférico ou se é do sistema nervoso central. A partir daí que nós vamos direcionar o nosso processo terapêutico. Ora, seja por cada um de nós mesmo, ou ora seja por um outro profissional, né? Que seja um médico, que seja medicamentoso o processo, que seja cirúrgico, né? Então, a gente vai caminhar nesse processo. Nós temos, então, um formato de captação formato de captação que nós falamos que é o sistema vestibular. Que tipo de informação que o sistema vestibular vai captar? Só para a gente poder entender melhor. A visão, ela vai captar informação de quê? De imagem, né? Tudo que nós estamos olhando agora. O fato de você estar olhando aí a live aí, assistindo a live aí, está tendo imagem nos olhos de vocês, mas vocês estão formando essa imagem na retina, está sendo formada essa imagem na retina. Ok? A propriocepção é captação de informação de pressão, né, de tato. É você perceber que alguém te tocou. Isso é o sistema proprioceptivo atuando, né? Você perceber que seu pé está no chão, que você está deitado, que está sentado, etc. Isso é o sistema proprioceptivo, captando a informação. E nós temos aí o sistema, então, vestibular. Como que ele capta informação? Qual que é a função dele? Eu gosto muito de compará-lo a uma antena, né? Essa antena, ela tem 3 canais dentro do labirinto, chamados canais semicirculares, tá? Esses canais semicirculares, eles são angulares. Por quê? Eles vão perceber movimentos em alguns planos, né? Por exemplo, se eu faço movimento lateral, eu estou falando dos canais angulares aqui, no caso, os horizontais, né? Se eu faço movimento de abaixar ou levantar a cabeça, eu estou falando dos outros canais, o canal antero-posterior, né? E sempre, então, a função desses canais é isso, captar a informação de movimento. Essa antena capta informação de movimento. E aí, dentro do labirinto, nós temos uma região chamada de vestíbulo. Por isso, muitas vezes, o sistema é conhecido como o sistema vestibular ou aparelho labiríntico. Nós estamos falando da mesma estrutura, né? A divisão deles é dada por isso, pelos canais e pelo vestíbulo. Dentro do vestíbulo, nós temos, então, 2 estruturas importantes, que seria o untrículo e o sacro. São 2 células, né? Untrículo e sacro. Uma vai captar que tipo de informação? Aquele paciente que fala para nós da seguinte forma: olha, quando eu estou indo de viagem, fazendo uma viagem, eu sinto um pouco tonto, né? Aí a gente vai dizer que existe um conflito somatosensorial para esse indivíduo, onde não está sendo bem processado no sistema nervoso central essas informações, e esse paciente vai apresentar sintomas, tá? Então, veja bem, essas 2 células, elas captam informação tanto na vertical, horizontal, na vertical, retilínea vertical, e tanto retilínea na horizontal. Então, a gente fala que é uma célula do elevador, movimento subir ou descer elevador, e a gente tem aquela sensação que chegou. Perfeito. E Deu uma travada agora. Um carro, o outro. Aí voltou. Deu uma travada aí e parou na questão do elevador. Show. Isso. Isso, voltou. Travou de novo. E aí? Voltou? Aí, voltou. Beleza. Isso. Voltou. Fala, Rodrigo Carrasco, um abraço. Então, Dixon, eu falava o seguinte, olha, quem nunca teve aquela sensação, subiu ou desceu o elevador, que é a sensação que chegou, tá? Nós estamos falando aí de uma célula que está dentro do vestíbulo, um trículo e o sacro. Uma vai captar informação retilínea na vertical e a outra vai captar informação retilínea na horizontal. No caso, é a sensação que você tem que o elevador, de o carro andando na horizontal, tá? Que parou. Então, quem nunca teve a sensação de estar os 2 carros parados no sinal e parece que o outro está mexendo? Quem capta essa informação é a célula que está dentro do vestíbulo, entendeu? No entanto, o que é mais importante a gente entender nisso aí? Que os 2 labirintos, do lado direito e esquerdo, ele fica localizado na parte petrosa
do osso temporal, parte mais rígida, tá? Ele faz uma conexão com a cóclea, com o ouvido, com a cóclea, que é responsável por captar ruídos e nos transformar em sensações auditivas, que é a sensação auditiva, na realidade, né? Então, esse aparelho está comunicado, então. Então, é o labirinto, o vestíbulo e a cóclea, todos estão ali unidos, tá bem? Então, nós temos isso do lado direito e do lado esquerdo. Toda vez que a gente faz um movimento de cabeça para um lado vai ficar... Nathalie, seja bem-vinda aí. Pausou. Positivo e outro negativo. Cara, isso aqui está acontecendo, está pausando, é ligação. Estão me ligando aqui, eu não sei como bloquear isso. Talvez você consiga, se você colocar no modo avião e ligar sua internet de novo, aí eles param de te ligar, entendeu? Dá Ah, para você ficar no modo avião e ligar a conexão da sim, internet. vou aprender isso aí. Aqui. Mas então, o labirinto, então, ele capta essa informação. O que é importante no labirinto? Nós temos um líquido dentro do labirinto, tá? De cada canal semicircular. Esse líquido que está dentro do canal semicircular que vai dar informação de movimento, tá? Então, toda vez que você vira a cabeça para a direita, o líquido corre sempre ao contrário, tá? E o líquido corre sempre ao contrário do movimento cefálico, tá? Então é assim, dessa forma, é nesse formato que o labirinto ele vai captar essa informação de movimento, tá bem? Bom, uma vez que ele captou o movimento, o que é importante saber agora? Tá, Luiz, e como que eu vou avaliar se tem alguma problemática nesse aparelho? Captou o movimento de cabeça, tá? Captou essa informação, eu vou ter respostas. Quais são as respostas importantes para a atitude postural que o labirinto dá? Tá? O labirinto ele é ao mesmo tempo um órgão sensitivo e ao mesmo tempo um órgão motor. Tá? Isso que é interessante a gente saber. Se ele é motor, ele tem ação, que a gente não está percebendo. Eu não comando o labirinto liga ou desliga. Tá? Ele é sensitivo e motor. Tá? Ou seja, ele transmite informações reflexas. Uma informação reflexa importante para nós é a estabilização da visão durante o movimento de cabeça. Tá? Essa é totalmente importante. Se a gente for falar assim, qual que é o objeto de estudo do labirinto? A semiologia. A semiologia, nossa, é o objeto visual. São os olhos. Tá? Os olhos são a janela do labirinto. Tá, ok? A gente quer saber como o labirinto está, a gente tem que saber avaliar os olhos. Tá bem? E essa avaliação ocular, ela vai dar tanto para nós informações periféricas e centrais, isso que é mais importante, tá? Então, se a gente for pensar no labirinto como uma estrutura que capta a informação, que ela tem a capacidade de ser sensitiva e tem a mesma capacidade de ser motora, a gente vai entender que, mesmo que eu não seja um fisioterapeuta que tenha uma intervenção com o sistema vestibular propriamente dito, eu tenho que perceber, ter uma visão clara de como avaliar essa estrutura devido à sua tamanha importância, né? Então, a gente sabendo das funções do labirinto, 3 funções que a gente fala básica dele, que seria o equilíbrio corporal, estabilizar a visão durante o movimento e nos dar orientação espacial. Como orientação no espaço, eu gosto muito de dar um exemplo. Eu falo assim, olha, a pessoa que nasceu sem a visão, como que ela está andando na galeria, de repente ela entra numa loja sem estar contando quantos passos ela está dando, né? Por quê? Ela tem a capacidade, mesmo que ela não tenha visão, ela tem uma capacidade grande de perceber-se em relação à gravidade por conta do labirinto. Isso dá essa localização. Tanto é verdade isso, que muitos pacientes que têm a disfunção do labirinto, fica um paciente que ele traz consigo algumas alterações emocionais. Por quê? Quando o labirinto ele está com alteração, ele vai fazer o indivíduo perder aquela função a capacidade de ir e vir. Ou seja, ele perde essa autonomia, essa confiança de enfrentar o meio ambiente devido às patologias do labirinto. Então, o paciente muitas vezes apresenta essa restrição ao leito, restrição domiciliar, aquela senhora que não vai mais à missa porque ela está com medo de cair, ela está com insegurança. Essa insegurança é trazida muitas vezes por afecções da captação, no caso o labirinto. E
E aí a gente vai falar o seguinte, alguns outros pacientes têm o reflexo vestíbulo-espinal, que é um reflexo chamado RVE. Este reflexo vestíbulo-espinal, ele vai dar alterações importantes para nós. Vamos falar para o leigo agora. É aquele paciente que fala, eu estou andando no calçadão assim, parece que uma coisa está me puxando para o lado. Tá? Esse paciente ele vai dizer isso para nós. Eu lembro que na época de faculdade, como despertou isso para mim, eu tinha uma paciente que ela tinha uma escoriação só do lado do ombro, porque ela subia a Morro da Glória ali, de carro, o filho dela deixava ela dentro da faculdade, foi fisioterapia, na clínica, escola na época. E quando ela ia para casa, ela morava no Morro da Glória ali, ela ia descendo sozinha, só que ela ia colocando a mão no muro da faculdade. E ali ela ficava esbarrando o ombro dela no muro da faculdade. Ou seja, ela tinha uma tendência de queda para um lado, o lado direito. E era só aquele ombro que tinha essas marcas, essas escoriações. Então, são coisas que o paciente fala, nos traz como informação clínica aí, na anamnese, que é importante para a gente saber. Então, esse sistema ele dá essa capacidade do equilíbrio corporal. Um estudo importante que foi feito por um médico otoneurologista chamado Fernando Malavasi Ganassa, ele fez um estudo na Unifesp, em São Paulo, que faria o seguinte, avaliou 82 sujeitos, tá? E observaram que esses 82 sujeitos, eles tinham alterações posturais e estruturais devido à disfunção do labirinto. Então, eles conseguiram na época dos estudos, fazer uma topografia desses indivíduos, que apresentava o seguinte, inclinação da cabeça e rotação para o mesmo lado, inclinação do tronco, né? Aí, se a gente for falar, por exemplo, a um paciente, igual a gente viu a live outro dia, falando de ombro, achei muito bacana, um paciente que tem alteração de movimento, alguma mecânica, uma disfunção biomecânica no ombro, né? Então é interessante a gente observar se essas impactações hoje acontecem, né, por conta dessa inclinação que o paciente está fazendo devido a uma captação que ele está tendo deficitária. Então, tem muitas coisas para a gente perguntar. E uma vez que a gente sabe também que a gente sabe que a osteopatia vai falar para a gente, não há equilíbrio corporal sem compensação, né? Isso a gente é uma lei que a gente tem como entendimento. Porém, a gente tem que avaliar se essa compensação está sendo danosa para o paciente ou não, né? E muitas vezes a gente observa que algumas alterações compensatórias vestibulares, ela traz consigo, em alguns pacientes, alterações biomecânicas importantes, onde nós vamos ter problemas distante, né? Que muitas vezes o fundo foi ali na porta de entrada, no caso o vestíbulo, ou assim também a gente pode falar da via ocular, né? Que são portas importantes aí para a estrutura corporal. Então, e por fim, a gente vai falar do outro reflexo, né? Eu falei do vestíbulo ocular, do vestíbulo espinhal, um pouquinho deles cada um, só uma pincelada, tem muita coisa a ser falada ainda, mas um pouquinho do reflexo vestibulo-cólico que se dá onde? Nas vértebras cervicais, né? Nós temos capacidades de percepção também, de pressão, de impactação nas facetas vertebrais, que nos dá informação para os núcleos vestibulares. Esses 3 reflexos, eles vão sair lá dos núcleos vestibulares, tá? Isso que é muito importante a gente falar. Os núcleos vestibulares, então, vão receber informações via oculares, né, do labirinto, e também nós vamos ter informações ali proprioceptivas sendo geradas a partir dali, porque ali vai acontecer uma integração de movimentos, uma integração de informações, né, onde nós vamos ter dali originados dessas estruturas, ali na região entre o bulbo e a ponte, onde estão os núcleos vestibulares, nós vamos ter originado dessas regiões o que nós chamamos agora, falando para vocês, sobre os reflexos, tá bem? Excelente, perfeito. Bom, foi uma aula aí, né? Espero que as pessoas que estão aqui assistindo possam aí pausar o vídeo, rever novamente essa aula, que vão aprender bastante coisa em relação à parte anatômica, essa parte desses reflexos são de suma importância para quem trabalha, né, com o sistema vestibular. Como você comentou, né, dessa região temporal, da região petrosa, eu trouxe aqui um esqueminha só para o pessoal entender o que é isso e como que a gente consegue trabalhar isso também. Então, nesse esqueminha aqui, pessoal, isso aqui é um crânio, tá? Aqui a gente teria esse osso verde aqui, chamado de osso temporal. Nessa região, por exemplo, aqui, ó, é o osso occipital. Entre esses 2 tecidos tem um buraquinho aqui, ó,
que ele é de suma importância, que é o forame rasgado posterior, que saem alguns nervos importantes ali, como o nervo hipoglosso, como o nervo acessório, como o nervo vago, a veia jugular. Então, são nervos que vão controlar a minha deglutição, são nervos que vão controlar o trapézio, por exemplo. Então, só de eu ter um problema na região temporal que tem a ver com o ouvido, eu posso ter, por exemplo, uma relação direta com essa compressão dessas estruturas, me causar uma tensão na região cervical. Além de todos esses reflexos que você explicou de uma forma maestra aí, né? E aí, o que, que a gente consegue ver? Quando a gente pega a região posterior do nosso corpo, nós chamamos de neuromeningia, como eu expliquei um pouquinho sobre a dura mater, né? Que ela vai adentrar ali no forame jugular, ou seja, a nossa coluna vertebral tem a região central, que é a medula, que ela vai adentrar nesse buraquinho aqui e entrar no crânio, e vai apenas mudar esse nome da dura mater, que vai começar a chamar foice do cérebro, foice do cerebelo, tenda do cerebelo, e ela vai culminar em uma fixação aqui na frente, em um osso chamado etimoide, na crista galho. Então ela tem uma fixação na frente e vai até a região posterior da coluna, o sacro. Então toda a minha coluna tem uma relação com o crânio de um modo geral. E como ele tem uma relação com o occipital, que o occipital controla a região temporal, esse outro osso, eu já poderia ter uma alteração na minha coluna vertebral e influenciar numa nutrição, numa falta de nutrição, né, uma falta de alteração, uma alteração vascular para a região do labirinto e eu começar a ter problemas associados a essa tontura, vertigem, etc. Só que junto nesse mesmo buraquinho que eu mostrei para vocês aqui, nesse buraquinho aqui, ó, eu tenho então esse nervo vago, que está muito associado aos nossos sintomas neurovegetativos, que é exatamente isso. Quando eu tenho alterações pneumogástricas como um todo, né? Então eu posso, por exemplo, na hora de fazer uma avaliação com o paciente, esse paciente pode apresentar uma sensação de vertigem, de tontura, de vômito. E eu tenho que saber tratar isso para saber se isso é um problema vascular, se pode estar tendo uma compressão na região posterior, ou se é um problema relacionado ao labirinto. E eu sei que a gente tem técnicas específicas na fisioterapia vestibular para saber como que aborda esse paciente. Mas antes de te perguntar sobre esse sistema também, né, a gente consegue trabalhar todas essas regiões dos ossos do crânio, onde inicialmente, né, pessoal, a gente vai começar trabalhando aí a questão da vascularização, né, que é uma forma que a gente começa a trabalhar. A gente começa primeiro trabalhando os nervos e as artérias que têm relação com a região do ouvido interno, né, da região do labirinto. A gente vai trabalhar essas membranas que eu expliquei para vocês, essas foices, essas tendas, né, que é uma continuação aí da dura mater. Depois a gente vai trabalhar a musculatura e, por fim, trabalhar a articulação. Ou seja, a gente tem uma certa hierarquia, né, os nervos e as artérias para melhorar o suprimento daquele músculo, daquela membrana, né, e aí sim a gente trabalhar em cima do músculo, das articulações. E junto com isso, eu gostaria de explicar um pouquinho, como você mesmo explicou, né? Pacientes que têm deficiência visual, que podem ter alterações emocionais aí, de não conseguir, né, alterar todas as atividades diárias desses pacientes. Eu gostaria de explicar um pouco para vocês aí, pessoal, sobre as alterações bioemocionais. Antes de adentrar nisso, a gente precisa entender o seguinte: o que o Dr. Heike Girdhammer, que foi o criador da nova medicina germânica, explica é que existem alterações biológicas, existem alterações psicológicas. O biológico é quando ocorre alguma situação dramática, alguma situação inesperada. E o psicológico já é uma situação que eu já sei qual é o problema, mas eu não consigo lidar com aquilo. E ele fala que quando você vive essa situação dramática, específica, no caso do ouvido, eu posso apresentar alguns tipos de sintomas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma alteração, né, do ouvido médio, que é onde a gente vai apresentar as otites, aí, aquelas inflamações, que pode ter pus dentro do ouvido, né? Isso está associado quando o paciente ouve alguma coisa, ele não consegue captar o que ele gostaria de captar de informação. E a mesma coisa, como ele é um tecido arcaico derivado do endoderma, para quem não conhece as leis biológicas, a gente está tendo um curso agora, a imersão nas ciências biológicas, o link do curso gratuito está na bio aqui do Instagram, só você clicar lá, tem as aulas e você vai entender mais a fundo o que eu estou falando aqui. Então esse endoderma que é derivado, né, ele é controlado no tronco cerebral, como você bem explicou sobre alguns controles ali da região do labirinto, né, da região do sistema vestibular. Esse controle é muito arcaico, ele é muito rudimentar. Então quando eu estou vivendo uma situação onde eu não consigo ouvir, captar a informação auditiva, eu tendo a proliferar células no meu ouvido,
para conseguir captar esse barulho. Então a gente consegue ver que quando eu estou numa fase ativa, estou no estresse de querer ouvir alguma informação, eu vou ativar o ouvido direito, que é o que capta a informação. E o ouvido esquerdo é o que elimina a informação. Então quando eu ouvi alguma situação que eu não quero ouvir, que eu não gostaria de ter ouvido, e foi algo inesperado, por exemplo, recebi uma ligação de alguém que eu não queria, que me contou uma coisa que eu não queria saber, eu vou ter uma associação de ativação do ouvido esquerdo. E aí, quando eu vivo uma situação dessa, de absorver ou eliminar alguma informação auditiva, eu ativo o endoderma, controlado no tronco cerebral, que tem a ver, né, na fase ativa, com o aumento da proliferação celular, para eu conseguir captar ou eliminar, de identificar essa informação auditiva. No entanto, quando eu entro em vagotonia, eu entro em relaxamento, eu vou começar a apresentar processos inflamatórios, porque aquelas células que eu proliferei no ouvido médio, né, eu não preciso mais delas, eu já resolvi o conflito, eu já captei o que eu queria ou eliminei esse conflito auditivo que eu queria. Então agora eu posso entrar no processo de cura. E existem algumas etapas. Nessa primeira fase de cura do ouvido médio, eu vou apresentar inflamações, eu vou ter a fase exudativa, então eu posso ter dor, calor, rubor e edema, onde eu vou apresentar as otites, apresentando essa questão purulenta. E olha que interessante, quando eu começo a ter crises repetidas disso, eu apresento num processo final de cicatrização, que é lá na PCLB, na fase pós-conflito B, então eu vou ter uma crise depois que eu tenho essa inflamação, e depois eu vou começar a cicatrizar. Essa própria cicatrização, pessoal, ela pode alterar e perfurar a membrana tipânica. E esse paciente começar a ter alteração auditiva devido aos processos de recidiva que ela teve. Mas o que é isso? Então, por exemplo, vamos supor que eu vivo numa região onde tem um pessoal trabalhando com máquinas muito barulhentas e eu não quero ouvir aquele barulho, quero me livrar, eu posso ativar o ouvido esquerdo. E eu começar a ter alterações, se isso é recidivante, eu posso chegar a ter até uma perfuração do tímpano, dessa membrana timpânica. E eu tenho uma perda auditiva. Só que a gente começa a aprofundar e vai indo mais além. Eu tive uma paciente, por exemplo, que não exatamente esse tecido, ela teve a ver com um conflito associado que a gente chama de constelação esquizofrênica da audição, que é quando você tem dois conflitos associados ao ectoderma, ao córtex, que controla, né, esse controle auditivo, que é quando o paciente não acredita no que ele está ouvindo. E essa paciente, eu atendi ela uns 6 anos atrás, ela teve um diagnóstico de câncer na região do ouvido. E o que aconteceu com essa paciente? Ela estava no trabalho e de repente chega uma pessoa no trabalho dela, ou seja, inesperadamente, e fala para ela que o marido dela está traindo ela com a esposa desse cara. Então ela foi pega totalmente de surpresa, uma informação auditiva. Então quando ela recebe essa informação auditiva e ela não acredita naquilo, ou seja, não acredita no que meus ouvidos estão ouvindo, isso é um absurdo, como que meu marido está me traindo, né? Eu entro numa informação, numa ativação desse tecido e começo a apresentar zumbidos no ouvido, na fase ativa. No entanto, quando eu começo a entrar nas outras etapas, para quem está lá no nosso curso vai entender que nessas outras etapas eu começo depois a ter uma perda da função. Eu posso, numa cicatrização final, diminuir essa acuidade auditiva. E esse zumbido nada mais é que ativar esse zumbido para que eu não escute essa informação que é intolerável para mim. E aí, quando ela acreditou realmente que essa pessoa estava falando a verdade, foi quando esse cara que foi lá no trabalho dela comentar que o marido dela estava traindo ela com a esposa dele, foi quando ele começou a contar detalhes da casa dela. Falando, olha, seu sofá é assim, sua cama é assim, não sei o que é assim. E ela não acreditava naquilo. E aí, né, ela começou, né, voltou, né, conversou com o marido dela, perdoou o marido dela, resolveu isso. E aí passou um ano depois, ela desenvolve um câncer na região do ouvido. E para quem entende das leis biológicas, sabe que numa fase ativa, nessa região relacionada ao córtex, eu tenho essa diminuição da função, no caso do ouvido vou apresentar o zumbido, depois eu vou ter uma associação onde o paciente pode ter um diagnóstico de câncer na fase PCL, numa fase de cura. E aí olha que interessante, ela começou a não conseguir ouvir mais as coisas, porque automaticamente ela perdoou o marido, mas a nível biológico, ela tinha ainda o medo dele fazer alguma coisa com ela, de trair ela novamente, e ela perdoa ele, e passa uns anos depois o marido se separa dela, porque a explicação que ele deu é que ela estava ficando surda e ele não conseguia conviver com alguém que era surdo. Olha que coisa absurda.
entre aspas, ele causou, né, a partir, lógico, da percepção dessa pessoa, a traição que ele fez com ela fez com que ela tivesse o câncer no ouvido, e depois ele se separa dela. Então a gente começa a ver que essa questão bioemocional, lógico, como a gente está conversando aqui, pessoal, existe a individualidade do paciente. Tem uma história, como eu contei agora, para a gente conseguir entender de fato qual é o tecido embrionário que está sendo ativado dentro do ouvido. Se tem a ver com essa questão do córtex, né, que é essa questão dos ouvidos, de um modo geral, da capacidade auditiva, ou se tem a ver com o ouvido médio, por exemplo. Eu acho. Então, tudo isso é de suma importância para que a gente possa fazer uma atuação de forma efetiva. E com essa paciente, quando a gente começa, além de dar essa informação, e começa a fazer o trabalho craniano, membranoso, trabalhando esses ossos, fazendo o trabalho vestibular, quando ela tinha crise de labirintite, a gente começa a ter um trabalho mais efetivo, né? Então, gostaria de passar a bola para você, Luiz Carlos, para que você possa explicar, comentar um pouquinho também para a gente sobre o que você pensa sobre essa questão bioemocional, o que você pensa sobre a questão da osteopatia, da quiropraxia, né? Para quem não sabe a diferença entre osteopatia e quiropraxia, é que a quiropraxia usa muito as técnicas de alta velocidade e baixa amplitude, mas também tem as técnicas de mobilização. E ela foi desenvolvida pelo Palmer, né? E a gente vê que a osteopatia, que também tem essas técnicas, ela foi absorvida através da quiropraxia. Foi o filho do Dr. Steele que incluiu as técnicas de alta velocidade dentro da osteopatia. Então, eu gostaria de passar isso para você, para que você comente um pouquinho também sobre o que você pensa sobre essa questão bioemocional e sobre a questão da osteopatia, do tratamento da reabilitação vestibular, né, fisioterapia vestibular como um todo aí. Explicando como é que são essas manobras, né? Até algumas pessoas aí talvez não saibam, mas às vezes com 1, 2 atendimentos você já consegue resolver, né? Quando tem alteração, uma canalitíase ou uma cupulolitíase, né? Explica pra gente um pouquinho sobre isso também. Você só vê para mim aí o tempo, você vai me segura aí sem falar, tá? Só cumprimentar aí a Andréia, a Raquel, que foi minha aluna, a Andréia é amigona minha, o pessoal que está chegando aí na live. Eu vou pedir para vocês, se depois o pessoal quiser me adicionar lá, doutor Labirintite, tá? Porque a gente tem um grupo muito importante agora, a gente está dando vários cursos, né, tanto no Brasil, e tem um grupo internacional também aí, que a gente está dando um curso, está aprendendo, né? Eu não estou dando curso nesse caso, por enquanto, mas que nós estamos aprendendo bastante coisas novas, está vendo aí, sobre o labirinto. Bom, o que você falou aí, cara, existem alguns clichês hoje que nós estamos batendo aí o tempo agora, né? Estava brincando agora há pouco e daqui a pouco vai ter algumas festas aí, né, relacionadas ao tempo que nós estamos vivendo aí do coronavírus e tal. Porque tem muitas falas clichês que nós estamos ouvindo aí, né, que fica em casa, coronavírus, né, e outras coisas mais. E eu também tenho o meu clichê, né? Que meu clichê qual que é? Hoje, em tudo que eu estou falando, eu estou levando bem a capacidade, a consideração biopsicossocial, tá? Hoje, o modelo que a área da saúde atua hoje é o biopsicossocial, né? Antigamente existia o modelo biomédico, né? Você fraturou o dedo da mão, você não vê a correspondência que tem no cotovelo, o ombro, mais nada, é só a mão, né? Hoje não, hoje nós temos a intervenção e a análise que ela é biopsicossocial. Então, todos nós, uma das formações que eu tenho, eu sou filoneuroterapeuta holístico, tá? Então, essa formação que eu tenho, ela vai pegar desde da filosofia, da psicologia e da terapeuta holística, onde eu vou te olhar, você não olho você como tecido, como músculo esquelético, eu olho você dentro do seu contexto de vida, de humano, de interpretação, tanto interpretação coletiva quanto como pessoal, né? Porque hoje o sofrimento da pandemia é coletivo, o sofrimento coletivo, né? O sofrimento pessoal é como cada pessoa, cada indivíduo vai estar absorvendo isso, né? Então tem dois formatos. E a gente fala que é o seguinte, que nós somos moldados então por essas informações, podendo ser essas informações biológicas, né? Essas informações psicológicas e essas informações sociais, né? Por isso, então, a gente vai falar biopsicossocial. E o indivíduo, ele é moldado por isso, né? Aquela pessoa que está passando na rua de cabeça baixa e pergunta, e aí, tá tudo bem? Ela fala, tá tudo bem, mas o corpo dela vai te falar que não,
Porque está a pessoa prostrada, ninguém que está feliz está com a cabeça abaixo, olhando para baixo. Ela está com o peito para frente, olhando para cima. Ou seja, um componente emocional, psicológico, pode vir a atuar diretamente e podendo ter conflitos que seja danoso para o paciente ou não, mas vai atuar diretamente no corpo, né, na vivência desse indivíduo. Então, esse modelo, não obstante, agora ainda vai ter que ser mais levado em consideração. Por quê? A pandemia vai ter a resultante de causar muitas alterações na humanidade, seja alterações individuais ou de alterações coletivas. Então, quando você pergunta assim, Luiz, a respeito das manobras, tudo, quando a gente vai falar de fisioterapia vestibular também, a gente tem que levar esse contexto como um todo. Por exemplo, uma pessoa que perdeu o parente há pouco tempo, é característico. Perdeu o parente há pouco tempo, alguém da família, daqui a pouco está com crise de tontura. Isso a gente tem nítido e claro, e muitos no consultório. Tá? Teve uma crise lá, brigou com o seu cônjuge lá, passou a semana inteira bem. No dia que brigou com o cônjuge, chega lá e está com alteração. Por quê? Nós temos caminhos, é como se fossem rios que vai desaguar no mar. Nós temos caminhos, nós temos várias fontes, né, que vai desaguar no mar, que a gente chama do todo, né? Ou seja, falamos sempre que a manifestação das tonturas, as tonturas no caso são sintomas, né? Nós vamos estudar isso, se são origens estruturais, se no caso de utilizar manobras, por exemplo, no AVPPB, que é um processo mecânico, biomecânico, né? São coisas que saiu do lugar e foi parar no outro, aí são manobras realmente. Ou se são por outras vias, onde nós vamos utilizar da neuroplasticidade, a capacidade de remodelação que o próprio corpo tem, que nós vamos utilizar disso para tratar. Ou se nós vamos utilizar disso, muitas vezes o paciente vai ter que ser utilizado de forma química, medicamentosa, que não é o passo final, né? Pode ser o passo inicial do tratamento, mas não ser o final. O final ser estimular esse órgão a ter as suas capacidades sensitivas novamente. E para isso a terapêutica, a fisioterapia vestibular vai estar intervindo. O que é interessante falar é que labirintite é um termo que não se usa mais hoje. Por quê? Não podemos denominar que é um processo inflamatório mediante patologia, alterações que tem mais de 300 causas possíveis, mais de 300 doenças possíveis, né? Então, a labirintite, se a gente for pegar estatísticas de inflamação do labirinto, tudo que termina com it para o leigo aí, significa um processo inflamatório, inflamação do tendão, tendinite, na faringe, faringite, na bursa, bursite, e no labirinto seria uma labirintite. Tá? Uma labirintite, ela não tem a característica, ela não tem na sua demarcação a que mais acontece, a que menos acontece a estatística dela. Tá? A inflamação labiríntica é a que menos acontece. E muitas vezes é interessante falar que o paciente em consultório vai dizer para a gente, olha, acordei hoje e minha labirintite estava atacada. E agora, como é que você está? O paciente está consultando contigo ali já a parte da tarde, inicial, 2 horas da tarde. Agora estou bem, mas de manhã ou à noite eu fico muito ruim. Opa, labirintite a gente já sabe que não é. Por quê? Se você está com um processo inflamatório, corta a palma da sua mão, está inflamado, independente de você fechar a mão, abrir a mão, levantar a mão, abaixar a mão, vai estar doendo porque existe um processo inflamatório. Então, se esse paciente tivesse realmente uma labirintite, uma inflamação no labirinto, ele não ia falar que ele teve uma crise de manhã, durante o dia ficou bem, ou só se ele abaixar a cabeça e ficar tonto. Isso não é labirintite. Existe um processo causador. O processo inflamatório não dá pausa. Tá? Então, eu gosto muito de bater nessa tecla que a insatisfação no tratamento do paciente com doença do labirinto é por conta de um mau diagnóstico. Tá? Muitas vezes o paciente que tem uma alteração que é mecânica vai tratar com medicamento. Isso não é o caso. Muitas vezes o paciente que tem uma possível alteração que seja no reflexo vestibulocólico, que é a estrutura da cervical, vai estar tratando com medicamento. Isso não é o caso. Tá? Vai estar tratando com manobra possivelmente. Isso também não é o caso. Esse paciente deve ser feito com ele uma boa avaliação, uma boa anamnésia. Isso inclui entender o tempo de tontura, quando inicia a tontura, se existem fatores causadores para a tontura, se existem fatores hormonais, metabólicos para a tontura.
se existem alterações traumáticas para essa tontura, né? Isso nós vamos ver a partir de quê? A partir de uma boa avaliação, de uma boa anamnese com esse indivíduo, tá? Excelente, perfeito. Quando a gente vai, então, fazer essa avaliação, né, de acordo com a anamnese, até o jeito que o paciente demonstra quando ele tem os sintomas, você já sabe, por exemplo, qual seria o canal que poderia estar afetado ali A naquele questão do momento, canal a né? gente vai ver somente quando a gente avaliar os olhos. Agora, uma coisa que é importante, que eu gosto de, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou estar falando sobre isso, é a não contra a automedicação. Por quê? Tem paciente que vai dizer o seguinte, olha, a minha vizinha estava com tontura, estava com a labirintite, que é assim que eles vão falar, e tomou esse remédio e passou. Eu fui lá e comprei também, entendeu? Como eu acabei de dizer Péssimo. aqui, olha, nós temos 300 doenças diferentes, mais de 2.000 causas possíveis, tá? A tontura, a vertigem, o sintoma de desequilíbrio, ânsia de vômito, nós chamamos de sintomas, tá bem? O fisioterapeuta, nunca que ele vai diagnosticar uma labirintite. Quem vai diagnosticar uma labirintite é o médico, tá? O médico que vai fazer esse diagnóstico, que é um processo inflamatório que está no teu labirinto. O fisioterapeuta vai fazer um diagnóstico funcional. Aí vem aquela importantíssima classificação internacional de funcionalidade, a CIF, né? Ela vai nos deixar claro ali que nós somos responsáveis na fisioterapia por fazer esse diagnóstico funcional e essa intervenção também funcional. Então, o que eu digo com isso? É interessante que o paciente não faça uso de medicamento, mesmo que ele tenha tido uma tontura lá atrás, há 2, 3 anos atrás, há 10 anos atrás, ficou tonto, tratou com o medicamento e melhorou, hoje, se ele tiver a mesma tontura, ele não pode tomar o medicamento. Essa mesma tontura, ela pode estar representando o quê? Uma patologia que seja do sistema nervoso central, uma patologia que seja do sistema nervoso periférico, tá? A automedicação não é interessante. Raquel, como vemos isso, as pessoas se automedicando? Isso muito. Então, a gente, no caso de paciente com tontura, desequilíbrio, queda, a gente fala assim, olha, não é interessante você fazer essa automedicação, tá? E aí, muitas vezes, esse paciente vem de primeira para nós, que tem acontecido muito, e aí a gente vai rastrear esse paciente, direcionar esse paciente como a gente estivesse fazendo a triagem. Hoje tem um fisioterapeuta vestibular que trabalha em porta de hospital. Às vezes o paciente chega ali com um quadro ali, típico de um acidente vascular, ou uma taquicardia, ou um infarto, né? E o fisioterapeuta também participa nessa avaliação para saber se ele está sendo acometido ali de uma alteração do labirinto na fase aguda ou não, tá? E aí nós vamos ter alguns Perfeito. exames também que são, tantos exames clínicos são muito importantes a gente fazer. Eu já peguei paciente em consultório com o sintoma de labirintite, que na realidade tinha tumor. E através de exame clínico ali eu entender que tem lesões do sistema nervoso central e encaminhar para o profissional de sua competência, no caso o neurologista, né? Então é muito interessante isso. Excelente. Inclusive, a gente consegue também fazer até em relação. A gente tem um aparelho aqui no consultório, que é o barocodômetro, que consegue avaliar essa questão da alteração do desequilíbrio também. E quando o paciente tem um desequilíbrio muito importante, a gente consegue também inferir alterações no sistema vestibular, né? E a gente já encaminha para um profissional que trabalha exatamente com eu essa tenho, área. Então, é isso aí mesmo. A gente tem que ver essa questão integrativa mesmo, onde tem várias causas, né? Como você bem explicou aí. Então, muito interessante, né? O que eu te perguntei, assim, em relação à questão clínica, né? Quando a gente faz alguns movimentos específicos da cabeça, você pode, então, ter uma ideia de qual canal poderia estar afetado, mas o que vai avaliar seria relacionado ao nistagmo, quando você faz o teste ou sim. não. Por exemplo, se o paciente diz para mim, Luiz, eu estou deitado na cama, eu fiz um movimento de cabeça para a direita e fiquei tonto. Se esse paciente apresenta desequilíbrio para a direita, se esse paciente tem uns testes que a gente faz clínico chamado Head Trust, né? O Trust, por exemplo, no teste, a gente identifica que esse paciente tem uma hipofunção do lado direito, tudo está me reportando para o lado direito, tá? Aí eu vou ter que entender o seguinte, a sintomatologia desse paciente, ela aparece quando? Através de movimento de cabeça, ou esse paciente já tem uma tontura constante, direta, esse paciente apresenta um sinal de nistagmo ao movimento de cabeça, quando eu posiciono ele para o lado direito, aí eu vou conjugar com as informações prévias que eu já peguei, de movimento, de rotação, de etc. Tá?
E aí eu vou entender, através do movimento que o globo ocular dele faz, o tipo de batimento. Se é um paciente que tem puramente batimento vertical, se ele tem um componente torsional, horário, anti-horário, tá? Se esse paciente tem esse tipo de, que a gente chama de batimento ocular nistagmo, se esse nistagmo ele é fadigável, se não é fadigável, se ele não é fadigável, ele está nos direcionando para alterações centrais, lesões do sistema nervoso central, tá? Principalmente quando o paciente tem um nistagmo ali que não tem causa nenhuma para ele, quando essa causa nenhuma que eu digo seria o movimento cefálico, tá bem? Então, tem uma série de informações que nós vamos, de testes que nós vamos aplicar para os nossos pacientes ali e entender realmente se esse paciente está com uma patologia, é uma deficitária do lado direito ou do lado esquerdo, tá? É canal anterior, é posterior, ok? Esse paciente tem uma VPPB, sim ou não, tá? Tem várias coisas que a gente vai estar investigando nesse momento. E para isso é importante. Bom, a gente está chegando no finalzinho da nossa live aí, espero que todos possam ter aproveitado ao máximo aí. Quem quiser saber mais sobre isso, entre em contato aí com o Dr. Labirintite, né, com o Luiz Carlos, que a gente tem aí o curso dele em relação ao sistema vestibular, fisioterapia vestibular. Quem quiser entender um pouquinho também sobre o sistema, né, a questão bioemocional, onde a gente consegue abordar o nosso curso gratuito que está tendo exatamente essa semana, a gente aborda, né, esses sistemas relacionados aí às 5 leis biológicas da nova medicina germânica, que explica Conde alterações, como você bem explicou aí, né? Onde a gente, além de ter alterações relacionadas à parte auditiva, eu poderia, por exemplo, ter uma alteração de me sentir desestabilizado, sentir que eu estou caindo, como às vezes eu recebi a notícia que eu fui desempregado, né? Perdi meu emprego, eu posso estar falindo, essa queda pode alterar e estimular o sistema vestibular. Além disso, a gente poderia fazer, né, uma interação entre o cerebelo, que é ali o sintonizador, né? E esse cerebelo ele tem relação com o ataque à integridade física. Então, quando eu estou sendo atacado, por exemplo, no meu trabalho, eu não consigo me proteger, eu posso também ativar essa alteração, mas a gente teria que explicar de uma forma mais profunda, como até mesmo você, para fazer essa explicação de todos os canais, né, de todas as questões relacionadas à canalitise, à cupluricise, você tinha que ter uma aula só específica para isso. Por isso, para você que está assistindo aqui, se você quiser fazer o curso, tanto o curso do professor Luiz Carlos aí, entre em contato com ele. E quem quiser fazer o nosso curso gratuito, o link está na bio aqui, é só você clicar e participar do nosso curso gratuito aí. Bom, sem mais, não está tendo tempo aqui mais para a gente bater esse papo, voou a hora aqui, foi fantástico. Obrigado. Eu gostaria de agradecer você, Luiz Carlos, mais uma vez. Foi um prazer bater esse papo aqui contigo. Tenho certeza que as pessoas aproveitaram bastante sobre o sistema vestibular como um todo, né? Toda essa interação, essa complexidade de avaliar o paciente de forma holística, de forma integrativa. Então, para mim foi fantástico. Mais uma vez, muito obrigado de coração. Agradeço a todos aí que assistiu, ficou aí com a gente, tá? Interagiu com a gente. E deixe lá realmente, lá no meu Instagram, lá, algumas informações, inclusive o que está agora, informações alimentares e tontura. Então vai lá e confira lá para a gente ter um pouquinho de consciência como funciona essa questão do labirinto. Muito obrigado por tudo aí, pelo convite e estou disposto aí, precisar de mais. A gente pode elaborar outros temas para a gente discutir em relação a isso, que é muito informativo, né? O bom dessas lives é que está sendo muito... tá criando essa cultura de informação e formação. Isso que é mais importante e eu tenho o maior prazer de participar nisso aí, nesse processo. Grande abraço aí a todos. Perfeito. Muito obrigado, tá? Muito obrigado aí. Forte abraço, pessoal.